Olá, minha querida, tudo bem com você? Esse é o nosso Autoestima no Divã e hoje eu quero trazer um tema muito interessante e que certamente afeta muitas ou todas nós. Mas antes de te falar qual que é esse nosso convidado do nosso divã hoje, eu quero te pedir para se inscrever aqui no canal, caso você não tenha se inscrito, para você comentar, curtir e compartilhar com outras mulheres que precisam e merecem acessar esse nosso conteúdo. E hoje, o convidado ou a convidada do nosso divã é a ansiedade. Não sei se você se identifica com isso, mas a ansiedade hoje tem sido uma das maiores causas de sofrimentos e de dores da nossa população brasileira. O Brasil é um dos países que mais sofre com ansiedade. Mas eu queria começar essa nossa conversa falando que ansiedade é algo que é muito necessário para a nossa vida. Se a gente não tiver ansiedade, eu não vou ter expectativa para crescer na minha vida. Essa ansiedade de que eu estou falando aqui é uma ansiedade saudável. É essa expectativa, aquele friozinho na barriga por algo bom, por algo novo. A ansiedade que faz nós, brasileiras, sofrermos tanto é a ansiedade patológica. E o que é essa ansiedade patológica, Alice? Essa ansiedade patológica é a ansiedade que começa a tirar o meu sono, que começa a afetar negativamente a minha saúde física e emocional. É aquela ansiedade que parece que sufoca e sufoca. Né? Que às vezes começa a me dar uma dor, um aperto no peito, começa a fazer os meus pensamentos ficarem tão acelerados que parece que eu nem consigo me ouvir ou nem saber quem eu sou. Essa ansiedade que nos incomoda tanto tem as mais diversas causas. É claro que já começo dizendo também que em alguns momentos a gente precisa de uma intervenção medicamentosa e aí voltando com um médico e normalmente com um psiquiatra. Eu sei que alguns outros médicos são capazes também de diagnosticar e de auxiliarem nesse processo para que haja uma melhora. Mas o mais adequado e que eu sempre aconselho para as meninas, mulheres que eu atendo, é que se procure um psiquiatra, porque ele vai saber melhor a dosagem, a manipulação, quais medicações, por quanto tempo se possa fazer essa intervenção. Mas nem todas as ansiedades, essa ansiedade que nos faz sofrer, nem sempre ela precisa dessa intervenção. O que a gente precisa é procurar entender o que essa ansiedade está querendo me dizer, ou melhor ainda, de onde ela vem? Será que eu estou me cobrando muito? Será que tem alguém me cobrando muito? É o meu trabalho? São os meus pais? São os meus parceiros ou parceiras? Ou será que sou eu mesmo que entrei nessa necessidade ou nessa correria de achar que eu preciso ser perfeita, que eu preciso dar conta de tudo? E aí, quando eu acho que eu preciso dar conta de tudo nesse processo de perfeição, a minha régua fica lá em cima. E aí eu procuro cada vez mais cumprir essas metas e elas ficam inatingíveis, inalcançáveis. Então, muitas mulheres que eu atendo se colocam nesse processo de perfeição de uma maneira tão cruel com elas, não tem outra palavra para dizer, que o corpo, a mente principalmente, começa a entrar nesse processo de desgaste, nesse processo de aceleração, achando que eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho, até a hora que muitas vezes essa ansiedade patológica começa a afetar o nosso corpo físico. Alice, como assim? Ansiedade aqui, eu ter que fazer, como que isso afeta o meu corpo físico? Sabe aquela dor de estômago? Sabe aquela gastrite? Aquele refluxo, aquela dor de cabeça, aquela dor nos ombros, aquela enxaqueca. E aí, para nós mulheres, todo esse processo de estresse por conta dessa ansiedade, junta com aqueles nossos hormôniozinhos que todas nós temos, começa a desregular, começa a afetar o nosso ciclo menstrual. Não é à toa que muitas mulheres, quando estão num processo mais contínuo de ansiedade, dessa ansiedade excessiva e de estresse, começam a ter os seus ciclos modificados ou antecipados, ou eles começam a demorar, a ficar mais longos. Então é muito interessante a gente parar
Eu sei que talvez seja difícil para você parar, mas se você parou para assistir esse vídeo, então você já começou bem. Para um pouquinho, respira, veja o que tem te causado tanta ansiedade. De repente, tem coisas que você pode tirar da sua vida. Talvez tenham obrigações que você esteja se imputando, se colocando, e elas não precisam acontecer. Talvez você tenha se colocado nessas metas inalcançáveis. E se você se colocou nessas metas, por que que você se colocou? Será que é para mostrar que você é muito capaz? Será que é para agradar alguém? Por que que você se colocou? Comece a analisar. Por que que você precisa, fazer tanto? E aí eu vou gravar depois um vídeo aqui para a gente falando sobre descanso. Muitas vezes essa nossa ansiedade começa a ficar nesse nível de rotação tão alto, porque a gente não se permite o descanso. A gente se coloca nesse lugar de culpa e é vergonhoso parar e descansar, e aí a gente entra nessa alta rotação. Então meu convite para você: procura parar um pouquinho, procura a ter momentos com você. Ali, se não dá tempo, dá sim. O tempo, ele é a coisa mais democrática que existe no mundo, né? 24 horas para todo mundo. Por que que algumas pessoas conseguem ter tempo para si e outras não? Será que não falta um pouquinho de organização ou de gerenciamento de tempo? E aí talvez você me fale, ou você pense aí, você não sabe como está a minha vida, quantas coisas eu tenho que dar conta. Realmente eu não sei, mas tem algo que se chama prioridade. E você conhece esse conceito de prioridade. Então, meu convite aqui para você, minha querida, comece a se priorizar. Comece a ter tempo para respirar. E talvez nessa sua correria de tantos afazeres, de ter que dar conta, começa por um tempinho ali o seu banho. Começa a sentir, tem horas que eu falo que a gente toma um banho com tanta correria que a gente nem sente o cheirinho do sabonete ou o cheirinho do creme que a gente passa depois. Começa a ancorar, fazer pequenos momentos para que você esteja mais presente para você. Como eu falei, sentir esse cheirinho, sentir o sabor dos alimentos. Tem hora que a gente come com tanta pressa que a gente não sente o sabor. Nosso paladar fica perdido. E aí, deixa eu te falar uma coisa, é muito comum também nesses processos de alta ansiedade procurarmos alimentos que nos deem muito prazer, como, por exemplo, para muitas de nós, o doce. E aí vira essa equaçãozinha: muita ansiedade, muita correria, igual a muito consumo de açúcar e doce. E sabe o que vai acontecer depois de algum tempo? A gente vai pagar essa conta, porque aí isso vai afetar a nossa saúde física, aumentar a nossa taxa de açúcar, aumentar aquele pezinho que você não quer para você, e fora tantas outras questões, mexer com o teu humor, mexer com o seu sono. Então é muito importante que a gente coloque essa nossa ansiedade nesse divã, procure uma ajuda terapêutica, procure uma ajuda profissional para que você entenda quais são as causas. É interessante que algumas mulheres que eu atendo, elas vêm de uma família muito ansiosa, de mães ou pais muito ansiosos, e isso acaba afetou essa menina, que hoje é essa mulher extremamente ansiosa. E é muito importante olhar para isso também, sem culpar pai e mãe, sem renegar pai e mãe, honrá-los por aquilo que eles nos passaram, mas se propor a fazer diferente. É claro que se você vive nesse ciclo intenso de ansiedade, puxar esse freio, tomar um novo rumo da sua vida, é um grande desafio, eu sei. Mas quando a gente se permite ter tempo, tempo de descanso, tempo de qualidade, tempo de consciência, a gente consegue. Algumas pessoas, algumas mulheres conseguem um pouquinho mais rápido, outras levam algum tempo. Mas é muito importante que você não desista de você. Como eu disse também, em alguns momentos a gente precisa de um apoio, porque a gente não precisa dar conta de tudo sozinha. E talvez esse apoio seja através de uma medicação, mas assim, a medicação não é aquela que a sua amiga, a sua irmã, a sua vizinha, a tia toma e ela dá uns comprimidinhos para você. Não faça isso. Isso pode prejudicar muito mais a sua saúde. Procure uma ajuda médica, se for o caso. Tem também alguns produtos naturais que podem nos ajudar, mas é sempre bom conversar com o médico quando essa ansiedade começa a tomar conta,
de uma forma tão grande da sua vida. Procure uma terapia, mas principalmente procure olhar para você, ter tempo de qualidade, às vezes caminhar para quem gosta. Eu gosto muito de caminhar descalço, às vezes em alguns lugares ao ar livre. Isso ajuda a gente a sentir, porque nessa correria a gente parece que os nossos sentidos ficam ali à toa, né? O nosso tato, o nosso olfato, o paladar, como eu já falei. Procure ter mais consciência e comece aos poucos. E eu tenho certeza que se você tiver constância nesse processo de autocuidado, a sua ansiedade, ela não vai te prejudicar tanto. No tempo certo, cumprindo o processo da maneira que ele tem que ser. E com muita paciência e com muito amor por você. Paciência, amor e consciência, tudo isso leva ao fortalecimento da nossa autoestima. Ok? Vamos juntas nesse processo de colocar a nossa ansiedade nesse divã para que a gente tenha uma vida mais plena? Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo como que é a ansiedade para você. Te aguardo no próximo vídeo, mas não se esqueça de se inscrever no nosso canal, comentar, curtir e compartilhar com outra mulher ou com outras mulheres que precisam desse conteúdo para ter uma vida de transformação, de consciência e de autoestima plena. Até o nosso próximo encontro. Um beijo e respira. Tchau, tchau.